do compromisso, da responsabilidade. Nossa última aula aí antes do recesso, certo? É para que você tire aí uns dias, né? Muito bacana e tem uma programação, tem uma organização nessas férias para que você possa realmente aproveitar o máximo possível. E vamos que vamos aqui, tá joia? Então, o que nós vamos fazer hoje? Bom dia, Alisson. Nós vamos resolver agora as questões de cone, qualquer dúvida é perguntar, depois a gente vai dar outras orientações aí no geral, beleza? E qualquer dúvida é só perguntar. Então, começando, página 40 do livro Seus, página 40 do livro Seus, módulo 3, né? Eu separei aqui a primeira questão aqui, ó, que era para a gente desenvolver. Cadê isso? Vocês estão vendo a tela aí, gente? Esse trem meu bagunçou hoje aqui, não sei o que aconteceu, não estou conseguindo, peraí. César, bom dia, César. Tudo bem, meu querido? Beleza? Depois nós vamos conversar direitinho. Gente, eu estou com um pequeno probleminha aqui, mas só um minutinho que eu vou resolver esse troço agora. Droga, viu? Vamos lá, só um minuto. Vou voltar. Sim, então vamos lá. Apresentar essa janela. É isso aqui, que bom, finalmente. Galera, então vamos lá. Geometria sólida é aquilo que a gente disse. Se você enxergar o sólido de uma forma geral, como é a estrutura dele, como é a formação dele, o resto é ir montando as partes. Você vai montando essas partes e as coisas vão acontecendo. Bom dia, Henrique, tudo bem, meu querido? Olha bem, ó, o que determina, no caso aqui, esta questão? Ela diz assim para nós, ó, o raio de um cone equilátero. Então, estar atento, cone equilátero. O que é um cone equilátero? É o cone em que a secção meridiana é um triângulo equilátero, certo? Então, ó, se o cone é equilátero, a secção meridiana, o que é a secção meridiana? Esse corte que ele tem aqui no meio, ó. Então, isso aqui é a geratriz. E isso aqui é o quê? É o diâmetro, certo? Os lados são iguais. Então, aqui, ó, a geratriz é igual ao diâmetro. Então, para você ver o cone equilátero, então você está vendo aqui, ó, um triângulo equilátero na secção. Essa parte rosa ou azul, esse segmento aí, é a geratriz. E essa parte aqui, como é a secção meridiana, então passa pelo meio, é o quê? É o diâmetro. Então, está atento aos detalhes. Então, o conhecimento da estrutura, do nome do solo, das características básicas, lógico que isso é fundamental. Então, considerando que o raio de um cone, cujos valores numéricos de sua área total e de seus volumes se equivalem. Então, está dizendo o que para nós, gente? A área total, olha bem, a área total é igual ao volume. Isso que está sendo falado. Então, é uma estrutura. Então, quer saber qual é a medida do raio para que isso aconteça? Então, o que a gente precisa? O que é a área total do cone? A área total do cone é a área lateral mais a área da base. Superfície é lateral mais a base, que é igual ao volume. O que é o volume do cone? O volume do cone é 1/3
da área da base vezes a altura. Lembra disso? Área da base vezes a altura sobre 3. Isso é válido tanto para o cone quanto para a pirâmide, os sólidos de ponta. Bom dia, Yane. Olha aqui, ó. Então tá aí. Área total é igual ao volume. Você escreveu. O que é área total? Área lateral mais área da base. O que é volume? Área da base vezes a altura sobre 3. Beleza. O que nós vamos buscar agora? Bom dia, Clarinha. O que nós vamos buscar agora? O que é a área lateral do cone? Lembra lá, gente? A superfície lateral do cone, ela é o quê? Ela é um setor circular. Isso é a área lateral, certo? Agora, se eu não lembrar da fórmula, eu devo recorrer a isso aqui. Mas a área lateral do cone é o quê? πr vezes g. πrg. E o que é a área da base? É a área do círculo, que é πr ao quadrado. Isso é igual à área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura sobre 3. Beleza? Com isso, nós vamos ter o que agora, gente? Olha bem, nós vamos ter o quê? πrg mais πr2. Então, vai ficar π vezes r. Quem é G? A geratriz do cone equilátero é 2 vezes o raio. É montagem, é a tensão. Vai compondo as partes, ó. Mais πr2 é igual a πr2, certo? πr2 vezes a altura sobre 3. Beleza? Diminui esse 3 aqui, ó, que ficou grande e o outro ficou bem reduzido. Vamos lá. Agora aqui, ó, π vezes r vezes 2r ao quadrado vai dar o quê? Vai dar 2πr ao quadrado. Mais πr ao quadrado é igual a πr ao quadrado vezes h sobre 3. Olha o que nós vamos ter. Veja bem. 2πr ao quadrado mais πr ao quadrado pode somar, porque é a mesma coisa, não é, Miguel? 2πr ao quadrado mais 1πr ao quadrado vai dar 3πr ao quadrado. É igual a πr ao quadrado vezes h sobre 3. O que você vai fazer agora? Você vai pegar esse 3 e vai passar para lá multiplicando. 3 vezes 3πr ao quadrado vai dar quanto? 9πr ao quadrado. É igual a πr ao quadrado vezes h. O que você faria aí, gente? Olha bem. Então, bom dia, Marcela. Tudo bom? Olha aqui, ó. Nós podemos, então, fazer o quê, gente? Cortar o πr2 com πr2. Vai ficar, então, o quê? Que h é igual a 9. H é igual a 9. É a estrutura que nós encontramos aqui, ó. Certo? Vamos ver o que vai dar. Se h é igual a 9, tá tudo certinho. Nós temos o quê, ó? Nós temos agora, aqui dentro desse cone, olha, dentro do cone, onde é que está a altura? A altura é esse segmento aqui, ó. Então, isso é a altura. Então, ó, a altura, isso aqui é a geratriz e isso aqui é o raio, certo? Vou mudar a cor, olha, altura, geratriz e raio. Um triângulo retângulo aqui dentro, nesse verdezinho que eu coloquei aqui, para vocês verem, ó. Então, nós temos aqui a formação, ó, de um triângulo retângulo. Consegue visualizar? O que nós sabemos agora, galera? Nós sabemos que a altura, olha, nós temos aqui, ó, a altura é igual a 9, a geratriz é igual a 2 vezes o raio, e aqui é igual ao raio, certo? A geratriz é 2 vezes o raio. O que eu faço? Aplico Pitágoras, vai ficar o quê, ó? 2r ao quadrado, olha, 2r ao quadrado é igual 9 ao quadrado mais h mais r ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou colocar isso aqui embaixo, ó. Então, ó, 2r's ao quadrado, 2r's ao quadrado é igual r ao quadrado mais 9 ao quadrado. 2r ao quadrado vai dar quanto? 4r2 é igual a r2 mais 81.
vai dar o quê, ó? Vai dar 4R2 menos R2, vai dar 3R2, é igual a 81. R2 é igual a 27. Quem é o raio? O raio, então, vai ser igual a raiz quadrada de 27. O que é 27? 27 é 9 vezes 3. Se 27 é 9 vezes 3, então, ó, o raio vai ser o quê? 3 raiz de 3, certo? Então, deu aí opção A para a gente. Então, veja bem, cálculo nada mais do que conta, e uma conta sendo desenvolvida, certo? Então, foi dado a ideia do cone ser equilátero, então, o ponto de partida era esse conhecimento, o desenho ajuda você a ir enxergando, o desenho é fundamental em geometria sólida, fundamental, certo? Um rabisco para você se orientar. E aí nós vamos seguindo parte a parte. Oi. Quem está conversando? Tudo bem? Algum microfone ligado? Pode escrever lá no chat que eu vou olhar também, tá bom? Então, beleza. Vamos lá. Galera, então, vamos para o exercício 2. Vocês não precisam ficar preocupados em copiar isso, tá? Eu vou mandar para vocês assim que a aula terminar aqui, ó. Mas geometria, como qualquer outro assunto, só se aprende fazendo, tá? Vamos lá. Olha o exercício 2. O volume de um sólido gerado pela rotação de um triângulo retângulo isósceles em torno da hipotenusa, de hipotenusa igual a 1, em torno de um eixo que contém a hipotenusa é igual a. Olha que legal, gente. Sólido de revolução. Olha, fala de um triângulo retângulo isósceles. O que é um triângulo retângulo isósceles? Então, a primeira coisa, se o triângulo é isósceles, ele tem dois lados iguais, certo? Então, ó, com isso, nesse caso, nós temos o quê? Essa medida dos catetos são iguais, porque a hipotenusa vale 1. Então, eu vou chamar isso aqui de x, aqui de x, tá bom? Agora, dá para a gente já encontrar esse x aplicando Pitágoras, triângulo retângulo, ó. Então, o quadrado, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ó. X ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, certo? Vai ficar o quê? 2x ao quadrado é igual a 1, x ao quadrado é igual a meio. Quem é x, gente? É igual a raiz quadrada de meio. Quanto que é raiz de meio, gente? É raiz de 1 sobre a raiz de 2. Que eu vou racionalizar, então o que eu vou fazer? Multiplicar por raiz de 2 aqui, raiz de 2 lá, vai dar quanto? Raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo em que os catetos medem raiz de 2 sobre 2, certo? E a hipotenusa mede 1. Beleza? E o que a questão pede para nós? Ela pede, ô Diogão, bom dia, tudo bem? Cadê Duda? Vamos que vamos. Olha aqui, ó. Então, nesse caso, nós temos agora um triângulo retângulo. O que a gente quer? Qual é o volume do sólido gerado pela rotação desse triângulo retângulo e isósceles em torno do eixo que contém a hipotenusa? Em torno do eixo que contém a hipotenusa. Galera, para ficar um desenho melhor, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer, olha bem, ó, eu vou fazer essa estrutura, ó. Calma aí. Olha, o triângulo retângulo nosso é esse, certo? Que é a mesma coisa se eu fizer isso aqui, ó. A mesma coisa, certo? Isso aqui é o x, aqui é o x, aqui é 1. Aqui é x, aqui é x, aqui é 1, certo? Só que eu quero o sólido gerado pela rotação desse triângulo em torno da hipotenusa. Bom dia, Clarinha.
Então, o que nós vamos fazer? Então, bom dia, Isaac também, que chegou aí. Parabéns, tá? Cadê Augustus? Chama Augustus, Isaac. Veja bem, nesse caso, nós temos então agora esse triângulo. Eu vou fazer a rotação em torno da hipotenusa. Eu poderia fazer o desenho aqui, em torno dessa hipotenusa? Poderia. Só que para você enxergar melhor, em vez de eu fazer em cima desse jeito aqui, eu vou fazer desse jeito. Só para uma visualização. Então, o que eu faço, gente? Para eu trabalhar o sólido de evolução, eu tenho que fazer a simetria, certo? Então, eu trabalhei a simetria do triângulo lá. E agora nós vamos achurar para a gente saber o que é isso aí. E agora nós vamos fazer a rotação. Onde é que vai ter a rotação? Vai estar nesse ponto aqui. O que a gente tem aqui, galera? O que você consegue visualizar? Ou que seria interessante que visualizasse? Seria interessante que você visualizasse aí, dois cones. São dois cones, certo? Então, esses cones, olha bem, apontando esse aqui, esse cone, está voltado, olha, seria mais ou menos essa ideia, certo? Vou apagar isso que eu fiz aqui, vou fazer ele aqui, Então, essa figura aqui, então a ideia que nós temos é o seguinte, a ideia que você deve ter, é um cone gerado nessa rotação, certo? E o outro cone é a mesma coisa. O outro cone está do outro lado. Então, o que a gente tem? Agora, nós precisamos identificar o que é raio e o que é altura. Isso aqui do cone é a geratriz, que é, no caso, o nosso X, certo? Isso aqui no cone, é a geratriz, que é o X que a gente marcou ali, que é o triângulo isósceles, está vendo? Então, isso aqui também é X. Beleza. Agora, o que eu preciso? Eu preciso disso e preciso disso. A hipotenusa vale 1, não vale? Como o triângulo é isósceles, isso aqui necessariamente, foi dividido ao meio. Então, isso aqui vale necessariamente meio. Sim ou não? Isso aqui, vale necessariamente meio. É a metade desse triângulo, porque o triângulo é isósceles. Agora, eu preciso disso aqui, O que vai ser isso aqui, Nesse caso, vai ser, olha, isso aqui é meio, e isso aqui em azul vai ser o quê? Como é que eu vou fazer isso? Seria a altura relativa à hipotenusa. Eu poderia usar uma relação de triângulo-retângulo, mas não vamos precisar muito, não. Porque como eu já sei que isso aqui é meio, certo? Isso aqui, vocês concordam comigo que essa parte aqui, em azul, é a mesma que vai estar aqui, que é a mesma aqui, Isso representará o quê? O raio da base do cone. O cone está invertido. É o raio da base do cone. O que a gente vai fazendo? Então, nós vamos aqui, nesse caso, aplicar Pitágoras, x ao quadrado, nesse outro triângulozinho formado aqui, nesse triângulozinho formado aqui, eu tenho agora que x é a hipotenusa. X ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais meio ao quadrado. Certo? Então, nós vamos ter o quê? Quem é o meu x ao quadrado? X ao quadrado é meio, Então, meio é igual R2 mais. Meio ao quadrado é quanto? 1/4. Isso. Então, vai ficar, meio menos 1/4 é igual a R ao quadrado. Quanto que dá meio menos 1/4? Tira o mínimo, que é 4. 4 dividido por 2. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 é 1. Então, raio ao quadrado é igual a 1/4. Raio é igual a raiz quadrada de 1/4. O raio também é meio. Isso pelo fato do triângulo ser isósceles lá, também daria essa condição. Mas vamos lá.
Então, nós estamos tratando de um cone, olha bem, ó, esse cone, ele tem, aqui você vai visualizar, ó, isso aqui, foi isso que a gente acabou de encontrar agora, que é meio, e essa altura aqui também, foi essa distância daqui, ó, do centro, né, até ali, também é igual a meio, pronto. E o que que eu preciso? Ele está pedindo qual o volume do sólido. O volume do sólido é 2 vezes o volume desse cone. Concorda comigo? Que é 2 vezes o volume desse cone? Então, o que que vai ser? O que que é o volume desse cone? É 1/3 da área da base, que é o quê? Π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é meio. Π vezes E ao quadrado, vezes a altura, que é meio. Olha bem. Então, o volume vai ser igual a quem? Ó, vai ser 1/3 de π. 1 meio ao quadrado é o quê? 1/4 vezes meio, vai dar π. 3 vezes 4, 2. 12 vezes 2 vai dar 24. Π sobre 24. O volume do sólido, o que que seria o volume do sólido? O volume do sólido, então, vai ser 2 vezes o volume do cone, que a gente calculou, que é π sobre 24. Com isso vai dar quanto? 2 vezes o volume do sólido, então é igual 2 vezes π sobre 24, esse 2 com 24, o 2 com 24 aqui a gente simplifica, vai dar π sobre 12. Π sobre 12 seria a resposta. Então, ó, fala de quê? Sólido de revolução. Olha para você ver, quando eu defendo esse assunto. Bom dia, Livinha. Então, geometria sólida é composição. Então, o que que nós temos? Sólido de revolução. Então, tem que saber que sólido de revolução é o sólido gerado pela rotação de uma figura em torno de um dos seus lados. Certo? Às vezes a figura já vem pronta, mas aqui nós precisamos fazer. Falou que a figura era um triângulo retângulo isósceles. Então, triângulo retângulo isósceles tinha 2 catetos iguais. Deu a hipotenusa. Se os 2 lados eram iguais, dava para até encontrar a geratriz. Beleza. Depois queríamos fazer a rotação da figura em torno da hipotenusa. Se eu fizesse um desenho aqui, ó, de rotação, ó, vou imaginar essa figura aqui, ó. Se eu fizesse uma figura aqui de rotação, ou seja, o movimento seria mais ou menos assim, ó. Certo? Então, dava para ver, certo? Que eram 2 cones, um para cima e outro para baixo, certo? E daria para a gente desenvolver também. Eu preferi desenhar aqui, fazer essa rotação aqui para baixo, para que seria uma forma também de visualizar. Mas tanto uma quanto a outra. De qualquer maneira, se você fizesse nesse caso aqui, ó, você teria os 2 cones, em que o raio da base seria, no caso, isso aqui, certo? E a altura dele seria, no caso, essa estrutura, certo? E esse 1, na verdade, era tudo, a hipotenusa, que valia 1. Então, tudo é a montagem. Beleza? A conseguir acompanhar, gente? Então, nós calculamos, precisamos do raio. Então, depois que a gente fez o desenho direitinho, nós vamos calcular o raio e a altura dele aí. Ok? Vamos lá. Vamos para a questão, vamos para essa questão. Eu nem vi as questões ainda, eu quero ver com você. Volta em cima de novo, rápido, só para tirar um print aqui. Quem pediu? Eu, Adriel. Ah, certo. Eu vou mandar, de qualquer maneira, para evitar tirar print toda hora, eu vou mandar isso daqui a pouquinho, certo? Assim terminar aqui, eu mando para vocês via WhatsApp, tá bom? A mesma coisa que está aqui, tá joia? Assim a gente vai organizar melhor. Vamos lá. Olha que questão legal, ó. Espero que caiba aqui.
um tronco de cone reto, olha que legal. Vamos lá, eu estou vendo pelas respostas. Um tronco de cone reto, P, tem altura H. Raio da base menor R e raio da base maior R. Retirando-se T, retirando-se de T, um cone reto de altura H e base coincidente com a base menor do tronco, obtém-se um sólido cujo volume é igual ao volume do sólido retirado. Nessas condições, pode-se afirmar que, gente, eu acho que esse espaço aqui não vai dar para responder essa questão, eu vou copiar essa questão aqui e vou levar para outro lugar. Estou achando que vai ser coisa demais, certo? Vou levar lá para baixo. Já tem outra lá que nós vamos fazer, certo? Galera, essa questão 4 aqui, ó. Essa questão 4. Olá, Alice. Bom dia, minha querida. Tudo bem? Olha, essa questão 4, vou colocar aqui que ela foi resolvida, vai ser resolvida lá embaixo, tá? Resolvida logo abaixo. Resolvida no final. Vamos lá? Então, olha bem, ó. Olha a estrutura desta questão, ó. Olha como é linda. Eu já visualizei. Eu não sei se você conseguiu visualizar. Você tem primeiro o tronco de um cone. Olha, um tronco de um cone. Então, essa era a estrutura. Um tronco de um cone. Beleza? Depois desse tronco desse cone, o que falou? Ó, esse cone tem altura H, raio da base menor R, raio da base maior R, certo? Vou usar outra cor. Raio da base maior R, certo? E beleza. Retirando-se do tronco um cone reto, retirando-se do tronco um cone reto de altura H, e a base coincidente com a base menor olha para você ver, ó. Então, nós vamos retirar isso aqui, ó, certo? Nós vamos retirar isso aqui. Aí ele fala que o volume, olha bem, então, eu tinha o tronco, depois nós fizemos o quê? Nós retiramos um cone de base coincidente com a base menor. Obtém-se, assim, um sólido cujo volume é igual ao volume do sólido retirado. Então, ó, o volume do sólido 2 é igual ao volume do sólido retirado. O que nós temos aqui, ó? Então, de qual volume que ele está falando, gente? O volume do tronco menos o volume do cone, a ideia seria essa, ó. O volume do tronco menos o volume do cone é igual ao volume do cone. Ah, não entendi. Wagner, assim, ó, veja bem, nesse caso, eu tinha um tronco, certo? Eu tinha um tronco. Qual que era o tronco? Então, a ideia seria essa, ó. Eu tinha um tronco de altura tal, raio R aqui, e altura H, certo? Isso aqui é o tronco. E essa coisinha aqui dentro é o cone. Então, essa coisa aqui, ó, é o cone. Certo? Então, o que nós falamos? Quando você pegar esse, olha para você ver, ó. Vamos que vamos, Alice. Bom dia. Vamos lá. Veja bem, veja bem, veja bem. Nesse caso, nós temos o quê, ó? O volume do tronco, era o tronco, essa parte roxa aqui. Aí eu tirei o cone, e quando eu tirei o cone, a parte restante foi igual ao volume do cone. Então, o volume do tronco menos o volume. O que é igual? Então, ó, essa parte roxa, tira vermelho, o que sobrou aí, ó. Imagina aí um funil. Imagina você colocando
acho que você consegue visualizar. Se eu fosse colocar a coisa aqui, talvez você vai ficar pensando mais coisa aí, vai ficar complicado. Bom dia, Gilbert. Que prazer ver você aqui, meu querido. Vamos lá. Então, isso quer dizer o quê, gente? Vamos aqui, ó. Se o volume do tronco menos o volume do cone é igual ao volume do cone, eu vou fazer então, ó. O volume do tronco é igual. Passa o volume do cone para lá, ó. O volume do cone mais o volume do cone é 2 vezes o volume do cone. Certo? Então, 2 vezes esse volumezinho aqui, ó, vai ser igual ao volume do tronco. Beleza, beleza. Preste atenção. Nós vamos fazer com fórmula e sem fórmula. Sem o decorar a fórmula e com decorar a fórmula. Primeiro vou fazer se a gente tivesse decorado a fórmula. O que seria o volume do tronco de cone? O volume do tronco do cone é a altura do cone sobre 3, a altura do tronco sobre 3, que multiplica a área da base menor, mais a área da base maior, mais raiz quadrada da área da base menor, vezes a área da base maior. Olha para você ver. O volume de um cone é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base vezes a altura sobre 3. Como aqui tem duas bases, então ficou esse mesclado. A altura sobre 3 continua. Só que, em vez de ser a área da base vezes a altura sobre 3, como tem duas bases, então ficou a área da base menor mais a área da base maior, mais raiz quadrada da área da base menor vezes a área da base maior. Mas, se você... Isso é válido tanto para o cone quanto para a pirâmide, tá bom? Agora, se você tiver dificuldade em gravar essa fórmula... É só você olhar com carinho que ela começa a sentar. Mas eu vou explicar outro modo de fazer, tá? Calma aí. É igual a 2 vezes o volume do cone. Esse cone é o vermelhinho aqui, ó. Como é que vai ser 2 vezes o volume dele? O volume do cone é o quê? É a área da base vezes a altura sobre 3. Ou 1/3 da área da base vezes a altura. Beleza? Então, vamos lá. Colocando agora as coisas no seu devido lugar. Ficou assim, ó, a altura sobre 3. O que é a área da base menor? É a basezinha de raio Rzinho, ó. Então, é πr ao quadrado. O que é a área da base maior? Então, é o raio maior, πr ao quadrado, mais πr ao quadrado vezes πr ao quadrado, ó. Então, área da base menor vezes área da base maior. É igual a 2 vezes 1/3 área da base menor, πr ao quadrado e a altura. Área da base vezes a altura sobre 3, dá na mesma. Certo? Vamos lá. Olha para você ver o que você pode fazer agora. Preste atenção. Você está vendo aqui H sobre 3 aqui? E está vendo ali H sobre 3 lá? Você pode cancelar. Ah, você pode cancelar esse PR2 com aquele PR2? Ainda não. Certo? Calma aí. Tem mais coisa aqui, ó. Vou resolver isso que está aqui dentro, ó. Vai ficar assim, ó, PR2 mais PR2 mais, aqui está dando, ó, π vezes π dá π ao quadrado, então sai π. Sai um Rzinho, sai um Rzão, certo? Tudo isso é igual a 2πr ao quadrado. Beleza? Agora sim, ó, πr ao quadrado mais πr ao quadrado mais πr vezes r é igual a 2πr ao quadrado. Só tirei o colchete. Lógico que eu não precisava escrever isso de novo, né? Vou passar esse πr para o lado de cá. Então, vai ficar assim, ó, πrzão ao quadrado, um πrzinho ao quadrado, ó, que é esse primeiro. Passando 2 para o lado de cá, vai ficar 1 menos 2 vai dar menos 1. πr ao quadrado mais πr vezes r é igual a 0. Se eu passei para o lado de cá, subtraindo, ficou nada lá. O que eu posso fazer? Eu posso dividir todo mundo aqui por π. Então, vai dar o quê? Ó? R ao quadrado menos r ao quadrado mais r vezes r é igual a 0. R ao quadrado menos r ao quadrado mais r vezes r. R maior ao quadrado menos, olha, R maior ao quadrado menos Rzinho ao quadrado mais R vezes R.
Então, olha, aqui eu estou vendo o R maior ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, está na opção B, mais R vezes R. Está um pouco fora de ordem lá, mas a ideia foi o quê, gente? Foi a montagem. Por isso que o desenho é importante. Primeiro tinha um tronco. Depois você fez o quê? Pegou um cone dentro, um funil dentro, tirou isso aí. Qual o volume que sobrou? É o volume do tronco menos o que você tirou. Certo ou não? Beleza? Agora, o lance era, usamos uma fórmula. Beleza? E se eu não tivesse lembrado desta fórmula? Ia dar um pouco mais de trabalho, mas a gente ia fazer do mesmo jeito. Então, vamos aqui que eu quero que vocês entendam e saiam desse momento de essa geometria sólida, ela é uma geometria de montagem, certo? Lembra disso. Bom dia, Bia. Como vai? E aí, Pedroca, show? Tudo jóia, meu querido? Vamos que vamos. Olha aqui, galera. Então, ó, segundo modo. O segundo modo de você trabalhar isso, nós vamos falar então, ó, nós tínhamos um tronco de cone. Por favor, preste atenção nessa estrutura aqui. Vou apagar isso e fazer bonito, mais bonito. Olha, eu tinha, imagina aqui, ó, eu tinha uma ideia de um tronco de cone. O tronco está aqui, ó. O tronco é isso aqui, ó. Certo? Então, depois o que nós fizemos? Nós pegamos, então, esse tronco, olha bem o que eu estou fazendo, ó. Eu peguei, no caso, essa estrutura, e nós, olha, com paciência, e nós, então, fizemos essa coisa aqui, ó. Certo? Lógico que me interessa é o volume dessa parte. Eu estou procurando qual é o volume dessa parte. Então, o volume dessa parte é o volume do tronco menos o volume dessa partezinha aí. Agora, vamos lá. Nesse caso, teve uma informação importante, que esse volume aqui era igual a esse volume aqui, ó. Isso foi outra parte. O que eu estou fazendo eu tinha o raio da base maior, me acompanhe, por favor, isso eu estou fazendo sem aquela fórmula maior. E eu tinha um raio da base menor. E eu tinha também, ou deveria ter, uma altura. Olha, isso aqui é uma altura. Se a altura aqui, ó, do tronco era H, essa altura aqui, ó, era H menos H. Certo? Necessariamente. Beleza? O que a gente pode fazer? Nesse caso, nós seríamos o quê, ó? Ele falou de um cone em que o volume seria o mesmo. Bacana. Para eu chegar nesta relação, agora tem uma questão bem parecida com essa, eu acho que eu vou trabalhar ela em vez de trabalhar essa aqui, ó. Mas seria a mesma coisa, ó. Ela está aqui, ela está até pré-resolvida, ó. Tá vendo aqui, ó? É o mesmo fundamento que eu já resolvo uma questão. São parecidas, tá bom? A gente vai trabalhar, é bem parecida. É uma questão praticamente a mesma coisa, cobrando de forma invertida. Mas como que nós trabalharíamos aqui? Só para ser o caso para você. Para eu calcular o volume do tronco, o volume do tronco aqui, ó, era igual o volume 2 menos o volume 1. Esse aqui, ó, ou seja, é o maior menos o menor. Para eu calcular o volume maior menos o volume menor, lógico que isso aqui ia dar mais trabalho, né, gente? Mas eu ia trabalhar o quê, ó? Primeiro, a semelhança entre as alturas, para eu tirar uma relação dessas alturas. Tá me acompanhando? O que é o volume do cone maior? É 1/3 da área da base, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura, que é h. O que é o volume menor? É 1/3 de π vezes r ao quadrado, vezes a altura menor. Só que a altura menor lá é h menos h.
Tá vendo, ó? O que é o volume do tronco? Por favor, filhinhos. Volume do tronco é o volume todo menos esse volume de cima. Isso eu estou fazendo para eu não precisar da fórmula, certo? De qual fórmula? Dessa fórmula roxa aqui, ó, certo? Lógico, como é uma fórmula que ela tanto serve para pirâmide quanto para cone, vale saber. Altura sobre 3, que multiplicar a da base menor, mais a área da base maior, mais raiz quadrada da área da base menor, vezes base maior. Mas eu sei que é um monte de fórmula. Aqui você consegue visualizar tudo menos o de cima. Para isso, eu preciso encontrar uma relação entre as alturas. O que eu vou fazer? Ó? Vou fazer uma semelhança de triângulos. Trabalhando aqui, ó, semelhança de triângulos. Como é que vai ficar? Ó, olha bem, a altura essa medida, que é H menos H, ó, H menos H, está para a medida, para a altura maior, a altura do menor está para a altura do maior, assim como o raio do menor está para o raio do maior. Beleza? Então, com isso, nós podemos trabalhar o quê? Se eu vou trabalhar tudo em função de Hzinho, eu vou isolar o Hzinho, o Hzão. Se for trabalhar em função de Hzão, eu vou isolar o outro. Mas ficaria assim, ó, R vezes H menos H é igual a H vezes R. Vai ficar assim, ó, RH menos RH é igual a H vezes R. O que eu posso fazer? Ó, eu posso fazer, ó, RH menos HR é igual a RH. Posso colocar H em evidência. Vai ficar R menos R é igual a RH. Ou seja, quem é H? H é igual a RH sobre R menos R. Lógico que quando eu fiz isso, eu ia vir aqui, ó, e jogar esse H maiúsculo por aquela relação. Ia dar um pouco de trabalho, sim, porque eu não tenho valores numéricos, só tenho valores algébricos. Só vou trabalhar com letras. Então, naturalmente, ia dar um pouco mais de trabalho. Mas era só substituir. Aí você encontrou o volume do tronco, certo? Depois que você calculasse, pegasse aquele H e jogasse aqui nessa fórmula azul, substituindo o H menos o H maiúsculo para ficar só em função do H minúsculo, porque nesse cone aqui, ó, eu vou estar em função do R menor e do H minúsculo, aí nós vamos fazer o quê? Na outra parte, o volume do tronco, aí eu ia usar o segundo dado da questão. O volume do tronco menos o volume do cone era igual ao volume do cone. Isso é a segunda parte. Que segunda parte é essa? Vamos lá. Quando disse que se eu tivesse um tronco, certo? Desse tronco eu tirasse um cone, o que era o volume do sólido? O volume do sólido era o volume do tronco, né? Menos o volume do cone. E disse que quando eu retirasse, era igual. A questão me disse isso, ó. Retirando-se do tronco um cone de altura, tal, e a base coincidente com a base menor, obtém-se um sólido, cujo volume é igual ao volume do sólido retirado. Ou seja, quando eu tive, então, o tronco, olha aqui, ó, acompanha aqui, quando eu tive o tronco, tirei o cone, o que ficou? Ficou o volume do sólido retirado. Então, dá mais trabalho porque é letra, mas a ideia seria essa. Tudo bem? Então, o que foi feito? Para passar aqui, para você que ficou perdido aí, ó, eu trabalhei a originalidade. Peguei o tronco e estendi. Dei continuidade. Como é que eu dei continuidade? Continuando, ó, normal. Tracei a altura do tronco, do cone, a altura do cone menor. O volume do tronco é o volume todo menos volume menor. Beleza. Wagner. Oi. Desculpa interromper. Tem alguns alunos aí pedindo para entrar. Beleza. Filipão chegou agora.
Felipe, meu querido, tudo bem? Chegou numa questão boa aqui, ó. Só que já está no final dela, mas vamos lá. Respira aí, né? E vamos que vamos. Saúde para você, meu querido, meus queridos. Bom dia, meu povo. É isso aí, filhão. Olha aqui, gente. Então, repassando a questão, por favor, repassando. Todo tronco dá para você trabalhar a originalidade dele. É só estender. O volume do tronco é sempre o volume do cone maior menos o menor. Beleza. Usamos essa relação trabalhando as alturas. Só que a altura Hzinha aqui, ó, Hzinho minúsculo, era a altura do tronco. A altura do cone de cima era H maior menos H menor. Beleza. Trabalhamos depois uma semelhança entre esses dois triângulos. Encontramos a relação entre a altura. Eu precisava tirar esse H maior que não existiu. Então, quem é H maior? RH sobre R menos H. Tinha que voltar na fórmula azul e substituir. Eu tinha que substituir. Depois que eu substituísse, é que eu ia encontrar o volume do tronco. Aí eu ia para cá. O volume do tronco menos o volume do cone, que estava de boa, era igual ao volume do cone. Ou seja, aí estava tranquilo, né? Aí era da sequência. Aqui era da sequência. Mas vai ter uma questão parecida com essa, tá? É muito, muito bom esse assunto, tá? Se eu fosse você, eu continuava firme. Vamos lá? Eu separei algumas questões aqui, ó. Olha essa. Olha essa. Um cone de revolução. Cone de revolução. O que é cone de revolução? Cone gerado pela rotação de uma figura. Mas nem sempre a gente vai fazer essa rotação. De altura 6, é cortado por um plano paralelo à base, formando um novo cone, cujo volume é 1,27 do anterior. Qual a distância do vértice ao plano? Gente, é uma questão muito comum. Essa aqui está cobrando basicamente a teoria. Eu tenho um cone e a altura desse cone é 6. A altura é 6. Ele é cortado por um plano paralelo à base. Ele é cortado por um plano paralelo à base, formando um novo cone. Um novo cone, cujo volume desse cone é 1,27 do volume do cone maior. Então, o volume desse conezinho é 1,27 do volume do cone maior. Qual é a distância? Qual é a distância do vértice ao plano? O que é isso, galera? Isso é semelhança de sólidos. Sólidos semelhantes. Então, o que eu vou trabalhar? A proporcionalidade entre os volumes. Lembra disso? Volume do menor está para o volume do maior, assim como a altura do menor está para a altura do maior ao cubo. Lembra lá as proporcionalidades, gente? São 3. Essa questão anterior que nós acabamos de fazer, nós trabalhamos uma proporcionalidade envolvendo medidas de comprimento, que foi entre as alturas. Por isso que foi unidade simples. Tá vendo aqui, ó? Por isso que foi unidade simples. Nós calculamos a razão entre as alturas. A altura do maior está para a altura do menor, assim como o raio do menor está para o raio do maior. O que é isso? Medida de comprimento. Se é medida de comprimento, é unidade simples, certo? Elevado a 1. Agora, se fosse medida de área, a área da secção está para a área da base, assim como a altura de um está para a altura da outra, ao quadrado. Como é a razão entre os volumes, o volume de um está para o volume do outro, certo? Assim como a altura de um está para a altura do outro, ao cubo. Galera, quem é volume 1 sobre volume 2? Ó, eu posso passar o V2, está lá em cima, não posso? Passar para cá, ó. Vai ficar 1 sobre 27. Olha que legal. 1 sobre 27 é igual B sobre H ao cubo. Beleza?
O que eu faço agora, gente? Se eu tenho D sobre H ao cubo, olha, o que nós vamos fazer? D sobre H é igual a raiz cúbica de 1 sobre 27. Olha os números favorecendo nossa vida. D sobre H é igual a raiz cúbica de 1 sobre raiz cúbica de 27. Só que eu tenho a altura do cone maior. Então, vai ficar assim, ó. D sobre 6 é igual a 1 sobre 3. Ou seja, D igual a 6 sobre 3 dá 2. A distância do vértice à secção é 2. Agora, você tem que estar muito atento, gente, que às vezes fala a distância do plano à base, certo? Isso aqui, para eu trabalhar a semelhança, eu tenho que trabalhar medidas semelhantes. Altura com altura, raio com raio, geratriz com geratriz, certo? Ô, Wagner. Então, e ele está perguntando aqui por que não seria a letra A. Por que não seria a letra A? Ela falou assim, por que não é a letra A? Vamos tentar ver, porque deu 2 para começar, né? Então, vamos ver. A letra A é 1. Mas vamos lá. Bom dia para vocês que chegaram agora. Davidsonzão chegou aí agora. Veja bem, ó. Falou que a razão entre os volumes era 1/27avos. A razão entre os volumes menor... Wagner, pode deixar aqui. Foi erro meu aqui. A mensagem chegou agora para mim aqui. É da outra questão lá que ela tinha mandado anterior. Pode deixar. Ignora. Vamos lá. O exercício 6. Olha o que ele fala. Essa questão, o exercício 6, ela é... muito bem. Sim. O exercício 5, então, aqui. Vamos lá, Lu. Voltando aqui. Nós temos aqui, ó. Então, foi trabalhado proporcionalidade de volumes. O volume do cone menor, olha bem, acho que vocês estão vendo essa seta. O volume do cone menor está para o volume do cone maior, assim como a altura do menor está para a altura do maior ao cubo. Essa proporcionalidade aqui, ó, esse era o conhecimento que eu precisava ter para essa questão, certo? Beleza. Disse que a razão entre os volumes era 1/27avos. Então, eu joguei lá. Razão entre os volumes, 1/27avos. Veja que eu coloquei D sobre H ao cubo e passei a raiz cúbica para o outro lado. Beleza. Aí ficou D sobre H igual a 1/3. Raiz cúbica de 1/27avos. Como eu tinha a altura do cone maior, que era 6, a altura do cone maior, que era 6, então, substituir, ficou o quê, ó? Ficou D sobre H igual a 1/3. Quem é D? É igual a 2, nesse caso. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Agora, essa questão 6, ela é manjada. Cai direto. Um cone cai direto. Um cone circular tem volume V. Interceptando na metade da sua altura, por outro plano paralelo à base, obtém-se um novo cone. Isso foi aquela questão que eu falei aquele dia, lembra? Olha, imagina que eu tivesse aqui, ó, uma taça de vinho. Estamos comemorando você ter chegado até hoje aqui, ó, firme, presente nessa batalha, nessa luta. Parabéns para você, certo? Saúde mesmo aí, ó, e que Deus abençoe grandemente você. E hoje é dia de comemorar, beleza? Então vamos lá. Então imagina que eu tenho uma taça de vinho aqui. Aí chega o seguinte, olha, eu vou combinar com você, meu querido, eu vou tomar metade, você vai tomar a metade, certo? Só que aí, o cara que vai tomar a primeira metade, toma exatamente a metade da altura. Ou seja, se ele tem isso aqui, ó, que é H, isso aqui que é H sobre 2, qual é o volume, qual é a razão entre esse volume desse conezinho para o cone maior? Então, não é proporcionalidade direta, certo? Está dividindo ao meio, se fosse medida de comprimento, seria proporcionalidade direta, ou seja, o raio seria ao meio, essa coisa toda,
Se aqui está o meio, esse raio aqui é a metade daquele raio. Isso é fato, certo? Isso são fundamentos da geometria plana. Beleza. Mas qual que é a proporcionalidade de volume? Ó? Volume 1 está para volume 2, assim como a altura do menor, porque eu estou trabalhando no menor, está para a altura do maior ao cubo. O volume 1 está para o volume 2, assim como H está para 2H ao cubo. O que vai dar isso? H sobre 2H, corta H com H, fica o quê? Meio ao cubo é 1/8. Ou seja, então, ó, se você pegar uma taça e colocar nela, preste atenção, você pode fazer isso na sua casa, se você tiver uma taça nesse formato, certo? E colocar até a metade da altura dela, até a metade, você vai precisar de 8 partes dessa para encher todo o cone, certo? 8 partes, que esse volume representa 1/8 de todo o cone, ok? Então, como eu disse, é uma questão manjada, certo? Dentro dessa situação aí. Deixa eu ver sua mensagem aqui, meu querido. Bom dia, meu querido. Chegastes aí, né? Mas chegou bem. Então, vamos aproveitar esse dia maravilhoso e vamos estudar e desenvolver. Qualquer coisa aí é só falar, tá bom? Estou aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Continuando. Aqui, ó. Um trapézio de bases AB, que mede 7, CD, que mede 5, e a altura H, que mede 3, como apresentado na figura, é girado em torno de AB. O volume do sólido que obtém a figura é igual a... Gente, é muito gostoso isso. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Galera, preste atenção. O que eu vou fazer? Eu quero o volume do sólido gerado pela rotação dessa figura em torno do lado AB. Olha bem. Vamos colocar as medidas que a gente já tem? Ó, CD é igual a 5. AB é igual a 7. Então, aqui é 5 e aqui é 2. Sim ou não? Se AB é igual a 7, aqui é 5, que é um retângulo, e o restante é 2. A altura foi dada que era 3. Beleza. O que vai acontecer? Esse sólido será girado em torno de quem, gente? Em torno do lado AB. Olha bem, ó. Em torno do lado AB. Tá vendo aí? Primeira coisa que a gente faz é o movimento simétrico, certo? É bom a gente achurar, sombrear. É bom a gente saber, ó, quando a gente sombreia, certo? Fazer sombreamento, a gente vai saber o que é sólido, o que é oco. Vocês vão ver já uma questão oca. Olha aqui, ó. E agora, o que eu faço? Agora eu crio o movimento simétrico, ó. Esse, onde tiver os vértices, eu faço isso. Qual foi o sólido formado aí, meus queridos? Vocês estão vendo? Então, o sólido formado... Perfeito, meu querido. Perfeito. Vamos ver se é possível isso e se está ao nosso alcance. Mas vou falar com outras pessoas para a gente ver o que a gente vai fazer sobre isso aí. Tá bom? Vou esclarecer mais. Mas fique em paz, tá? Fique em paz. O que é seu está reservado em sua vida. Tá bem? Confia nisso. Confia nisso. Às vezes Deus direciona a gente por um caminho e a gente quer ir por outro. E às vezes aquele outro não está dando certo e a gente quer persistir. Então, faça o que tiver ao seu alcance, na direção que você quer ir e que Deus também te conduz, tá bem? Te conduza. Porque você é uma pessoa do bem, tá beleza? E você é merecedor de todos os créditos, de todas as bênçãos, de tudo que está reservado em sua vida. Então, confie nisso, vai fazer da sua parte. E deixa Deus conduzir o resto. O que é seu
está reservado. Só ande em busca e em direção a isso, sem pestanejar, sem desacreditar, sem baixar a cabeça. Não baixa a cabeça, sem levantar a cabeça. Levanta a cabeça sempre, certo? Caminhando rumo à sua vitória. E é isso aí, fazendo por merecer todos os dias. Beleza? Pode ficar tranquilo. Se não der certo, é porque não era para dar certo, porque tem coisa boa aí. Não esquenta, não. Vamos lá. Qual o volume desse sólido, Jesus? Amado, é o volume do cilindro mais o volume do cone. Não é o que a gente vê? Beleza? Vamos lá. O volume do sólido, então, é igual a... Vamos ver. O que é o volume do cilindro? O volume do cilindro é o quê, gente? Área da base vezes a altura. O que é o volume do cone? É 1/3 da área da base vezes a altura. A base do cone do cilindro é a mesma. Agora, a altura é diferente. Então, vamos lá. Ó. Então, a base do cilindro, o cilindro tem raio 3. Então, é π vezes raio ao quadrado. Qual é a altura do cilindro? 5. Né? Mais. Então, a área da base vezes a altura já foi. Mais 1/3. Área da base do cone, ó, π vezes o raio, que é 3 ao quadrado. Qual que é a altura do cone? É 2. Então, ficou assim, ó, 9 vezes 5, 45 π, e aqui, corta um 3 com 3, ficou 3 vezes 2, 6. 6 π mais 45 π, dá 51 π, tá bonitinho te esperando. Beleza? Beleza. Vamos aqui? Podemos continuar? Tudo bem? Tudo tranquilo? E assim como essa... Gente, é bom demais. Ai, meu Deus. Estudem geometria sólida. Se você ainda tem assim, alguma restrição à geometria sólida, porque é matéria garantida, absoluta. Uma das matérias mais cobradas no Enem, certo? E em todo vestibular vai ter. Não tem como. Vamos lá. Essa questão é a questão que eu falei para vocês. Ó, seja um cone circular reto de altura H. Preste atenção nessa questão. Olha as respostas. Essa poderia ser uma questão do Enem. Não chegar aos pés de geometria plana. Ou você está doido? A geometria plana, nós temos que entender o seguinte. A geometria plana é a geometria base. Ela é a geometria base, ela é a estrutura. Então, a estrutura dos planos, essa coisa toda. Mas a geometria sólida, a beleza dela é que ela está presente na nossa vida em todos os cantos. Você olha para tudo quanto é lado, você vê, olha, essa taça que eu estou segurando, ela é parte cilíndrica e parte esférica, certo? Essa parte final aqui, por exemplo, tem umas que é parte cilíndrica, essa aqui já é parte cilíndrica e a outra parte é cônica. Olha para você ver, é muito, muito, muito maravilhosa. E assim, e o melhor, ela é de construção, então ela é show. Galera, preste atenção, seja um cone circular reto de altura H, certo? E raio da base R. Qual a altura? Olha bem, qual a altura H a medir a partir da base? Preste atenção, qual a altura H a medir a partir da base? Está o quê? A razão entre os volumes do cone e do tronco de cone de altura H, aqui é o tronco e aqui é o cone. Ele está falando desse cone, porque senão ele falaria dessa secção. Qual é a razão entre o volume do tronco, entre o volume do cone e do tronco de cone? Ele quer a razão entre o volume do cone, que eu chamei de 2, qual é a altura, sabendo que a razão entre os volumes do cone maior e o tronco de cone é igual a 2. Beleza?
Aí eu segui duas linhas, como aqui não coube, eu fiz lá embaixo. Então, eu vou apagar tudo isso, para na hora que vocês estiverem vendo, não ficar perdido quanto a isso aqui. Então, vamos lá. Essa questão foi resolvida lá embaixo, tá? Lá embaixo. Olha, vamos lá, gente. Preste atenção. Eu já fiz uma resolução aqui, ó, mas é muito bom que você preste bem atenção, tá? Nela, tá bom? Essa aqui é a questão. Que questão é essa, Senhor? Meu Deus, me ajuda, vai. 1, 2, 3. É a questão 9. Olha aqui, ó. Isso aqui é a questão 9. Beleza? Olha, então o que eu tinha? Todo mundo acompanhando? O que eu tinha? Eu tinha um cone, olha, eu tinha um cone de altura H e eu tinha um tronco, olha, um tronco de altura Hzinho. Sabendo que a razão entre o volume do cone e o volume do tronco é igual a 2, certo? Calcule a altura H do tronco de cone. Ele quer saber qual é essa altura. Beleza? De boa, de boa. Vamos lá. Se eu tenho razão entre os volumes, né? Eu vou trabalhar proporcionalidade. Mas a primeira coisa é definir o que seria a altura do conezinho menor. A altura do conezinho menor era H maior menos H menor. Beleza. Outra informação, o volume do cone sobre o volume do tronco é igual a 2. Isso quer dizer que o volume do cone é 2 vezes o volume do tronco. Beleza? O volume do cone maior é 2 vezes o volume do tronco. Gente, outra coisa. O que é volume do tronco? O que é volume do tronco? O volume do tronco, eu usei essa relação. O volume do tronco é o volume 2 menos o volume 1. Eu poderia ter usado aquela fórmulazinha, mas eu usei isso aqui, ó. Tudo bem ou não? Então, se eu usar essa fórmula, talvez, aí vocês vão poder fazer pela fórmula, mas vamos lá. Então, eu tirei agora, ó. Se o volume do cone é 2 vezes o volume do tronco, se o volume do cone é 2 vezes o volume do tronco, preste atenção. O volume desse troço aqui, ó, é 2 vezes isso. Isso quer dizer, então, que o volume do tronco é a metade. É a mesma coisa, ó. O volume do tronco é a metade do volume do cone. Se esse volume aqui, galera, se esse volume aqui, ó, do tronco é a metade do cone maior, se essa parte aqui de baixo é a metade, a outra parte seria o quê, gente? A outra metade. Então, o volume 1, que é o cone menor, certo? Cone menor é o quê? É a metade do volume maior. Sim ou não? O volume 1 é a metade do volume maior. Para que eu estou usando isso, gente? Para eu calcular o volume do tronco. Eu não estou usando aquela fórmula que eu usei lá. Beleza? E agora? Então, vai ficar assim, ó. O volume 1 é o quê? O volume 1 é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, ficou 1/3 de PR2 vezes a altura. Área da base vezes a altura sobre 3. É igual volume 2 sobre 2. Então, eu coloquei, ó, 1/3 volume do cone 2. Seria, vou colocar aqui, ó, meio, vai ficar mais fácil. Meio que a metade do volume 2. O que é o volume 2? Volume 2 representa o quê, ó? Representa 1/3 da área da base, que é PR2, vezes a altura Hzão aqui, ó. Beleza. O que eu fiz? Cortei esse 3 com esse 3, esse pi com esse pi. Ficou R2, olha, já ganhando um tempo aqui, tá? Já ganhando um tempo. Preste atenção. R2 menor. Tá vendo esse R2 aqui, ó? Passei pro lado de cá. Esse R2 passei pro lado de lá. Eu isolei os R's. Ficou do lado de cá. H, certo?
e aqui, ó, esse H menos H que estava no numerador, desceu. Então, isso foi para lá, isso veio para lá, e isso ficou, ó. Então, entenderam ou não? Ó, ficou assim, ó, R2 que multiplica H menos H é igual a R2 vezes H sobre 2. O que eu fiz? Eu passei o R2 para lá e o H sobre H do outro lado. Beleza? Isso quer dizer que R está para R, o raio menor está para o raio maior, assim como H menos R, H menos H está para H. O que é isso, gente? Isso é a proporcionalidade que a gente falou. A altura do cone menor está para a altura do maior, assim como o raio do menor está para o raio do maior. Então, trabalhando a proporcionalidade, certo? Entre os cones. Beleza. Com isso, eu vou ter o quê? Se R sobre R é igual a H menos H sobre H, eu tenho dois dados, ó. Eu tenho essa informação, ó. Essa informação e tenho essa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa e vou substituir. Eu vou substituir essa ali em cima. Então, olha bem. Quem é R sobre R? Quem é R sobre R? H menos H sobre H. Só que ele não está R sobre R ao quadrado? Então, ficou H menos H sobre H ao quadrado é igual a H sobre 2, enfim. Eu só substituí o R sobre R. Substituí isso aqui, ó, lá em cima. Beleza. Agora, olha que bacana. Preste atenção. Olha que linda que é essa questão. Lembra que eu estou procurando, né? Estou procurando o Hzinho, ó. Vamos lá. Com isso, nós vamos ter o quê? H menos H sobre H ao quadrado é igual a tal. Olha o que eu fiz aqui, ó. Gente, aqui não tem H, aqui ainda ficaria assim, ó. Aqui ainda ficaria assim, é que eu fiz direto. É que eu empolgo às vezes. Olha aqui, ó. Mas isso é o que você deveria fazer depois, tá bom? Ou seja, ganhar tempo, para ficar escrevendo todos os detalhes. H menos H sobre H ao quadrado, ó, é igual a H sobre 2, que multiplica H menos H. Passei esse H menos H para o outro lado, tá vendo aqui, ó? Então ficou, e passei o 2 também. Então ficou 2, olha, aqui embaixo, 2, H menos H vezes H menos H ao quadrado, isso aqui multiplicando cruzado, dá H menos H ao cubo, que é igual a H ao cubo. Agora, olha que legal, olha que legal. Você tinha a opção de desenvolver o produto notável aqui, o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, que ia dar uma trabalheira. Só que, em vez de fazer isso, como eu tinha aqui ao cubo e lá também ao cubo, olha bem, ó. Então, nós vamos passar por um lado só. Ficou H menos H sobre H ao cubo é igual a meio. Agora, nessa hora, você me pergunta assim, Wagner, eu não poderia ter feito isso que você fez aqui. Lá no início eu poderia ter feito. H, a altura do cone menor está para a altura do cone maior. A altura do cone menor está para a altura do cone maior, assim como, nesse caso, ao cubo, né, gente? Que é a razão entre as alturas. Assim, ó, volume de 1 está para o volume de 2, era isso aqui, ó. Volume de 1 está para o volume de 2, assim como volume 1 está para o volume 2, assim como a altura de um está para a altura do outro ao cubo. Como esse volume 1 era a metade do volume 2, era só ter escrito isso. Só que isso aqui é exatamente o que serve, é isso que eu estou falando, os caminhos da geometria sólida, que era de montagem. Se você não fez isso, você poderia ter feito outra coisa. Então, isso aqui, ó, isso aqui poderia ter sido feito já no início. Aqui nós vamos trabalhar a proporcionalidade do tronco com o cone menor, relação de altura, e chegamos no mesmo canto.
E agora ficou. Esse que é o barato da questão. Esse que é o barato. H menos H sobre H ao cubo é igual a meio. Que H menos H? É igual a raiz cúbica de meio. Olha para você ver. H menos H sobre H é igual a 1 sobre a raiz cúbica de 2. Beleza. O que eu fiz? Multipliquei, passei o H para lá, ficou H menos H é igual a H sobre a raiz cúbica de 2. Mas quem é que eu estou querendo mesmo? Eu estou querendo é o meu Hzinho. Então, nesse caso, olha, H, colocando H em evidência, colocando H aqui em evidência, o que que dá, gente? Colocando H em evidência vai dar o quê, ó? Vai dar, ó, 1 menos 1 sobre a raiz cúbica de 2. Então, tá aí. A altura é igual. A altura do cone do tronco é igual à altura do cone maior, que multiplica 1 menos a raiz cúbica de 2. Né? Então, trabalhando em cima dessa proposta. Tá vendo aí, ó? Então, olha para você ver que linda a questão. Essa seria uma questão do Enem considerada, bom dia, Kelly, considerada um nível mais difícil, por um lado, depende do caminho. Se eu fosse por esse caminho que eu fiz lá, certo? Você viu que eu passei por vários processos, perdi tempo. Se eu fosse pelo trabalhar proporcionalidade, ou seja, envolvendo um conhecimento, eu ganharia tempo. Mas só de olhar as alternativas, muita gente, o que fazia nessa questão? Saltava. Então, seria considerada uma das questões, talvez, mais trabalhosa da prova, que precisaria de conteúdo mesmo, ou seja, eu tinha que ter conhecimento, certo? Porém, era uma questão resolvível. O que quer dizer isso? Uma questão resolvível é uma questão que dá para você fazer de boa. Geometria sólida sempre vai dar para você fazer de boa. Wagner, Beatriz Louros falou assim, Wagner, volta, por favor, no finalzinho da questão, quando colocar H em evidência. Por favor. Beleza. É isso aí, Filipão. Vai dar certo sim, meu querido. Sempre. Olha aqui, ó. Aqui, Bia. Aqui, ó. Eu tirei a relação dos volumes, certo? Trabalhei aqui a saída, né? Foi, em vez de desenvolver, colocar um fator cubo em evidência, como fator comum, né? E depois, como eu estava em busca de Hzinho, eu tinha que procurar isolar Hzinho. Então, eu passei o H para lá, ficou H maiúsculo menos H minúsculo, é igual a H sobre a raiz cúbica de H, pronto. Né? Aí eu coloquei H em evidência aqui, certo? E quando eu coloquei H em evidência, isso era igual a... Então, H por H é 1, 1 sobre a raiz cúbica de 2. Beleza? E aí nem precisou racionalizar nem nada. Às vezes ainda precisaria racionalizar essa coisa toda. Então, vamos que vamos. Vamos mais? Tem uma questão linda aqui que eu quero que vocês vejam. Essa aqui, ó. Essa questão, eu quero que vocês me acompanhem aqui. Vê se eu vou... Acompanhe com muita atenção. Vê se eu vou errar alguma coisa aqui. Certo? Eu resolvi dar uma resposta invertida. Depois eu falei, vamos ver com os meninos. Todo mundo atento nessa questão? Tem duas questões bacanas aqui, ó. Questão 10. Diz assim, ó. Preste atenção. Um triângulo retângulo possui catetos de comprimentos A e B. Então, beleza. Catetos de comprimento A e B. Beleza? Beleza. Seja VA e VB os volumes dos cones obtidos pela rotação do triângulo em torno, respectivamente, dos catetos A e B. Então, são duas situações. Tá vendo o triângulo retângulo ali, ó? Aquele triângulo retângulo, esse primeiro, olha aqui, ó. Eu fiz, aqui, ó, o triângulo retângulo. Eu fiz girar em torno do cateto B, certo? Depois, esse outro triângulo, eu fiz girar... Olha, é o mesmo triângulo retângulo, em torno do cateto A. Beleza. Quando eu girasse em torno do cateto B, eu tinha esse desenho. Quando eu girasse em torno do cateto A, eu tinha esse desenho. Até aí tudo bem. Notem,
né? As mesmas medidas. O que é o volume de B? O volume de B, certo? Ou seja, que foi girado em torno de B, é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, o que é a área da base? Π R ao quadrado, o raio da base é A, certo? Π vezes A ao quadrado, vezes a altura que é B, sobre 3. Área da base vezes a altura sobre 3. Beleza. O que é o volume do sólido gerado em torno de A? Certo? Já fizemos. Então, só que agora o raio é B e a altura é A. Então, ficou π vezes raio ao quadrado, vezes a altura, sobre 3. Ele quer a razão entre VA e VB. Beleza, VA e VB. Quem é VA? É π B ao quadrado vezes A sobre 3. E quem é VB? É π vezes A ao quadrado vezes B sobre 3. Beleza. Simplificamos o 3 com 3, π com π, ficou o quê? AB ao quadrado lá em cima, certo? É isso mesmo. Sobre A ao quadrado B aqui embaixo. O que eu fiz? Cotei um A com um A, um B com B. Ficou B sobre A. B sobre A, só que não tem essa opção. Tem A sobre B, certo? B sobre A. Eu não olhei as outras opções, mas nenhuma vai dar B sobre A. Então, a questão está com erro, tá bom? É isso mesmo, tá bom? Beleza? Vamos seguir? Agora, olha uma questão que seria ótima para o Enem. Ótima. Envolve geometria plana, envolve geometria analítica, ela poderia ser uma questão de geometria analítica. Como é que seria essa questão no Enem, geometria analítica? Em vez de fazer isso, ela daria para você as coordenadas dos vértices desse polígono. Ele daria as coordenadas dos vértices desse polígono. Então, o que vale aqui, ó? A questão 11, ela diz: o volume do sólido gerado pela rotação completa da figura a seguir em torno do eixo dos X, perdão, quem é em torno do eixo X? Em torno do eixo E, cadê o eixo E? Esse eixo aqui, ó. Eu quero o volume do sólido gerado pela rotação dessa figura em torno do eixo E, certo? Em torno desse eixo. É igual a quanto? Galera, então olha bem. Tá vendo a figura? Tá, eu trouxe ela aqui para baixo. Eu quero que ela seja gerada em torno do eixo, quando ela faz a rotação em torno desse eixo. Então, primeira coisa, fazer o movimento simétrico. Então, se é um movimento simétrico, se a distância aqui é 3, aqui também tem que ser 3. O desenho é o mesmo. Quando eu fizer a simetria dele, ou seja, virar ele para o outro lado, o vértice, aquela pontinha lá, vai ficar do outro lado lá. Simetria. O Enem gosta muito, muito disso, tá? Trabalhar essa simetria de figuras. Muito cobrado. Só isso aqui já seria, só esse desenho já seria uma questão. O que eu faço agora? Agora nós vamos fazer um movimento circular. Vou fazer aqui com outra cor. Olha bem, vou fazer agora o movimento circular. Quando eu faço esse movimento circular, o que eu falei para vocês? Que era importante a gente rachurar, sombrear a figura. Porque quando você sombreia a figura, você vai ver a formação do sólido. Você está vendo que sólido foi formado aí? Vocês conseguem notar? Essa parte sombreada é a parte maciça e a parte branca é a parte oca. Então, o que nós temos na verdade? Nós temos essa estrutura, ó. Nós temos, veja bem, ó. Só um minutinho. Droga, tá passando aqui. Tá, nós temos uma estrutura parecida com essa, não é bem essa não, mas vamos ver. Essa estrutura,
Aí nós temos aqui dentro, ó, é maior, mas tudo bem. Nós temos isso, ó, certo? Então, na verdade, o que você está vendo aí, ó? Você está vendo... Bom dia, Lara. Tudo bem, minha querida? Olha, você está vendo um tronco de cone, um cilindro, certo ou não? Lembrando que essa parte aqui, ó, ela é maciça. Ela é maciça, ó. Então, essa parte aqui, ó, ela é maciça e essa parte dourada aqui, ó, ela é oca. Sim ou não? Então, o que a questão pediu? O que geralmente pede? Qual o volume do sólido gerado aí? O volume desse sólido vai ser o quê, gente? Vai ser o volume do tronco menos volume do cilindro. Certo ou não? É o volume do tronco menos o volume do cilindro. Vamos lá. O que seria o tronco? Então, vamos ver. Quais as medidas que nós temos aqui para o tronco? Para o tronco, nós vamos ter o quê? Ó? Vamos lá? Nós temos a altura dele, que é 6. Eu vou usar aqui aquela relação, tá? É 6. O que mais? Preste atenção. Se essa distância daqui até lá, ó, é quanto, gente? É 6. Então, ó, daqui até lá, então isso aqui é 6 também, ó. Por quê? Porque é 3 daqui mais 3 da medida do segmento. O que nós temos mais? O raio da base menor. Qual seria o raio da base menor? Seria essa distância. Se aqui é 3 mais 2, vai dar quanto, gente? Vai dar 5. Beleza? Então, o que é o volume do tronco? Ó, o volume do tronco, vou fazer aqui embaixo. O volume do tronco vai ser o quê? Ó? Lembra da fórmula? A altura sobre 3, ó. A altura sobre 3, que multiplica área da base menor mais área da base maior mais raiz quadrada da área da base menor vezes a área da base maior. Então, vamos lá. Então, com isso, o volume do tronco passa a ser o quê? Ó? A altura sobre 3. O que é a área da base menor? É π vezes 5 ao quadrado. Área da base maior, π vezes 6 ao quadrado, mais raiz quadrada de π vezes 5 ao quadrado, vezes π vezes 6 ao quadrado. Beleza? Então, ficou assim, ó. Aqui é a altura? A altura é 6. 6 sobre 3... Aqui vai dar 25π mais 36π mais... Aqui sai um 5 e um 6. Então, vai dar 30π. Então, ficou o quê? Ó? 6 sobre 3 é 2. Isso é o volume do tronco. 25 mais 36 dá quanto? Dá 61. 61 mais 30 dá 91π. Certo? 30, 60, 80, 91. O volume do tronco, então, é igual a quanto? 182π. Esse é o volume do tronco. Mas o problema é que é o volume do sólido. Qual é o volume do sólido? Então, eu tenho que agora calcular o volume do cilindro. O que é o volume do cilindro agora? Ó, nesse caso, o cilindro lá, ó, o cilindro, ele tem qual raio? Veja o que é o cilindro aqui, ó. Essa parte, ó. O cilindro vai ser formado aqui, ó. Viu aqui, ó? Então, ó, o cilindro seria o quê? Seria raio 3 e altura 6. Raio 3 e altura 6. Raio 3 e altura 6. Então, o volume do cilindro é o quê, gente? Área da base vezes a altura. Então, o cilindro é igual π vezes raio ao quadrado, a altura é 6. O volume do cilindro é igual 9 vezes 6, 54π. Beleza? Então, o que é o volume do sólido? O volume do sólido, então, aqui calculando, seria o quê, ó? Seria o volume do tronco, que deu 182π, menos o volume do cilindro, que deu 54π. O volume do sólido, então, é 182 menos 54 vai dar quanto, gente?
128. Certo? 128 pi. Opção E. Bonitinha, linda, maravilhosa essa questão. Tudo bem ou não, meus queridos? Beleza? Dá para investir ou não dá nesse assunto? Dá para investir demais, demais. Galera, seguinte, ó, só para a gente falar rapidinho aqui, ó, correndo, mas vocês sabem que essa aula de agora está sendo nossa última aula desse mês de julho, certo? Mas vamos continuar virtualmente aí, certo? Ou seja, através do WhatsApp, atendendo suas dúvidas, caso algum aluno vai continuar fazendo alguma atividade. Mas vamos lá. O detalhe é o seguinte, gente. Então, nós finalizamos aqui, nós vamos voltar 1º de agosto, beleza? 1º de agosto nós estaremos voltando. Presencial ou virtual, ainda não sabemos, porque isso depende também do município. De qualquer maneira, a gente vai continuar firme. E como eu falei para você, você não pode preocupar com aquilo que não depende de você. O que depende de você é você estar presente na aula, seja virtual, seja presencial, certo? É isso que depende de você. Então, ficar ansioso se vai ser presencial ou virtual, é energia jogada fora. E você não deve preocupar com isso. Primeira coisa, tá bem? Pois não, Lu? Vai sim. Você vai ter, todos vocês vão estar, todos vocês vão estar tendo as monitorias, atendimentos, de uma maneira geral. Vamos lá, calma aí, Lu. Então, a primeira coisa, gente, então, tire esses dias para descansar e para manter o seu sonho vivo. E como é que você mantém o seu sonho vivo? Cuidando de você, cuidando do seu sonho, onde você quer chegar, o que você quer fazer pelos próximos anos da sua vida. Como vai ser o seu ano 2021? Certo? 2022, 2023. Veja bem, preste atenção. Esquece simular por enquanto, gente. Vou falar dele. Então, como é que vai ser tudo isso, gente? Então, para isso é preciso estar mantendo vivo o nosso sonho. E manter vivo o nosso sonho é estar aqui presente, é estar fazendo o que você está fazendo dia após dia, de pouquinho em pouquinho, e tendo confiança e a certeza de que você é merecedor de todas as vitórias que estão reservadas na sua vida. Não duvide disso. Só trabalhe para isso acontecer. Levanta a sua cabeça e anda. Só isso. Certo? Faça a sua parte. Primeira coisa é isso, gente. Se você fizer isso e trabalhar de forma consciente, que você vai estar sempre fazendo o seu melhor, vai dar tudo certo. Não tenha dúvida. Mas é preciso também dar uma parada, dar uma descansada. Então, se está na sua programação, tirar umas férias, certo? Descansar uma semana, por aí. Descansar 1 ou 2 semanas, certo? É possível você fazer isso, mas uma coisa que eu peço a vocês na última semana das férias, você deve começar a ir voltando o seu ritmo. Então, por exemplo, se você tirar 2 semanas de férias, certo? Naquela semana do dia 27 lá, da semana do dia 27 de julho, você começa a se programar. Olha, vou programar a minha semana agora, porque eu vou entrar no outro ritmo agora, e eu não posso deixar as aulas chegar lá dia 4 de agosto. A nossa começa dia 1º, que dá no sábado, tá bom? Olha bem, ó. Calma aí, gente. Calma aí, Fabrício. Calma, gente. Gente, não desvia, não. Vem pra cá. Olha aqui, ó. Então, assim, você pode tirar 2 semanas de férias para descansar o seu corpo, a sua mente, se organizar, e depois você volta no ritmo.
Mas como também você pode estar mesclando, olha, na parte de tal horário eu vou estudar e na outra parte eu vou me divertir, eu vou descansar. Dá para fazer tudo isso, certo? Principalmente olhando aqueles conteúdos. Você pode optar pelo lado de rever os conteúdos que você já estudou ou estudar conteúdos que você tem mais dificuldade, que são esses conteúdos que vão gerar mais pontos, certo? Se você está fazendo 37, por exemplo, uma prova, o que faz para você chegar nos 40? O que está faltando? Qual é o conteúdo? Certo? Qual é o assunto que eu estou errando com frequência que eu vou parar e estudar isso aí? Está entendendo? Se eu estou fazendo 30, o que eu faço para chegar em 35? Quais são os 5 pontos que eu estou errando que eu tenho condição de aprender? É essa avaliação, é cuidar de você, do seu sonho, de todo o seu aspecto geral, é que você precisa fazer agora. Então, é ter essas 2 semanas para planejar. Calma, Lu, calma, Lu. Eu falei, Lu. Tá, gente, tá vendo? Não pode ter essa ansiedade, gente. Calma. Todas as coisas vai dar certo. Lu, tá vendo, Lu? Aí, Lu. Não tá nada disso. Não é assim, não, ora. Então, a primeira coisa é ir olhando esses detalhes, tá vendo? Agora eu vou falar de simulado. Então, o simulado, quem não fez o simulado ainda, procure fazer, porque vale muito a pena. Esse simulado, eu estou vendo gente crescendo aí, crescendo muito. Teve um de vocês aí que teve uma queda, certo? Mas isso faz parte do processo. Então, é avaliar o que levou essa diferença de pontos, que não é a pontuação que você faz, certo? O que levou essa diferença? Então, por exemplo, aí você pode, preste atenção, você precisa olhar. Olha, eu não estava bem, ou aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, ou essas questões eu ainda não sei, eu não conheço, certo? E assim vai nesse progresso, nesse desenvolvimento. Devemos nos preocupar agora em organizar, é o planejamento. Bia mandou para vocês, no WhatsApp, as datas aí do vestibular da Unicamp, da FUVEST e do Enem. Ela mandou para dizer que a Unicamp é dia 6 e 7, FUVEST é 10 e Enem é 17. Ou seja, vai ser, geralmente, Unicamp e FUVEST estão na mesma semana, exatamente para evitar isso aí, mas logo depois é outra semana. Então, o que a gente tem que fazer? O que depende da gente. Então, o que depende da gente é ir nos organizando, levando, passo a passo, uma coisa após outra, dia após dia. E como que eu vou fazer se eu vou fazer Unicamp, e FUVEST e Enem, certo? É uma semana após a outra. E o Enem depois a FUVEST com a prova pesada. Ou eu vou fazer só Unicamp e Enem, ou vou fazer só FUVEST e Enem, e não vou fazer Unicamp. Ou seja, então tudo isso você precisa parar e analisar. É você que define isso, certo? Não é fazer muita coisa, olha bem, não é fazendo muita coisa que é o detalhe, é como você se prepara forte para uma, certo? Calma aí, Gente, eu estou conversando com vocês estão conversando outras coisas aí, eu não sei, pode fazer os dois, não estando no ensino médio, tá valendo sim, gente, tá tudo valendo, porque sim, você pode fazer numa mesma cidade, no estado de São Paulo, você pode fazer nas cidades que você faz a Unicamp, você pode fazer a FUVEST também, entendeu? Ou seja, concentrar em uma cidade só e fazer as duas, Unicamp e FUVEST, que é na mesma semana, né? E depois vem embora, se vai fazer aqui em Minas, o Enem, venha para cá e tudo mais. Mas, enfim, vamos lá. Nós estamos falando de simulado, gente.
simulado. Então, sai o resultado parcial, né? O resultado ainda não está completo. Não é para divulgar, não é para falar nada de questão, nem trocar informação. Tem muita gente que não fez simulado ainda, não concluiu as duas provas, certo? E eu peço a vocês, esforcem. Isso faz parte do desenvolvimento e do crescimento nosso. Fazer o simulado, analisar as subidas e as descidas é muito importante, tá? E o negócio é continuar firme, é continuar ativo naquilo que você busca para a sua vida. Não tem erro em relação a isso aí. Tá bom, gente? Então é isso. Um grande abraço. Eu quero saber aí do segundo ano, quem é que tá aí, galera? Quem tá do segundo ano aqui? Tem Miguel, tem Fabrício. Quem é a turma do segundo ano que está na aula agora, gente? E a Alice, claro, né? Beleza. Eu quero muito vocês do segundo ano fazendo esse simulado, certo? Fabrício já fez, né? Miguel, não sei se fez o primeiro, mas assim, faça porque vale muito a pena fazer isso aí. É o esforço, é a dedicação e o crescimento, o resultado disso vocês vão colher certamente, né? Em breve. Galera, então é isso, ó. Estamos juntos mais do que nunca. Excelentes férias para vocês. Descanso, mas coloque a sua cabeça em dia, tá? Saudades mesmo. Eu já estou com saudade de vocês, muito. Mas nós vamos estar aí, ó. Qualquer hora, todo dia, nós vamos estar presentes, vamos continuar conectados do jeito que nós estamos aqui e vamos levando o que a gente pode fazer. Então, como eu falei, preocupem com o que está ao seu alcance. E o que está ao seu alcance é você fazendo as coisas por parte. Não é desesperar para fazer tudo de uma vez, é se organizar. Organize, escreva. Vou fazer isso, isso e isso. Coloque suas atividades mais relevantes como as mais importantes, certo? Depois as outras. E assim, naturalmente, as coisas vão acontecendo, tá? Eu tenho que aprender muita coisa, eu tenho que crescer muita coisa, eu tenho que aprender isso, aquilo. Uma por vez. O desespero não vai levar você a caminho nenhum, a lugar nenhum. Pode ter absoluta certeza disso. Se você mantiver calma e perante sempre assim, ó, hoje eu vou descansar. Eu tirei aqui essa manhã para dormir. Pronto, é para dormir. Esquece qualquer coisa. O meu horário de estudo não é agora, é à tarde. Ou então, eu tirei essa tarde para assistir um filme com meu namorado, com minha namorada, ou para não fazer nada. Beleza. Então, se organize em cima disso. Procure fazer sempre o melhor. Existe tudo isso resumido numa palavra. Esteja sempre presente. Estar presente é você estar vivendo o seu momento no momento certo. E planejando o seu futuro é ir vivendo um pouco de cada dia. O seu futuro é hoje, é amanhã, é depois. Tá beleza? Então, vamos estar aí. Eu vou interromper essa gravação aqui, que já Pedrão vai